E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Bom galera, hoje vamos bater um papo aí e vamos também dar uma dica de livro, beleza? Segue aí, valeu! Comenta aí embaixo aí, antes de comentar, se inscreve no canal, se inscreve aqui. Comenta aí, você que hoje ficou o dia inteiro no sofá vendo televisão ou agarrado no quarto em cima de uma cama. Galera, você aí que já saiu, já deu sua corridinha, sua caminhada, parabéns. Você saiu do comodismo. Mas você que ainda está com essa vida só engordando, sentado no sofá. Pessoal, hoje eu quero conversar com você que não saiu da cama, não saiu do sofá. Hoje é domingo, ficou o dia todo até da hora de ir para a igreja, ou você não foi para a igreja hoje, ficou o dia todo acomodado. Galera, você que hoje teve a atitude de fazer alguma coisa da tua vida, comenta nos comentários aí, explica como é que foi o seu domingo, como é que foi o dia. Fala aí pra gente aí como é que tá sendo. Bom galera, o papo hoje é isso aí. O que está acontecendo hoje com a igreja? O que tem acontecido, né, com a igreja hoje contemporânea? O comodismo tomou conta de geral. Nós hoje temos muitas coisas que nos distraem. A internet, televisão e outras coisas que a gente às vezes sempre está cansado, sempre está ocupado. Às vezes o estudo nos deixa cansado. Às vezes, sei lá, o dia a dia foi cansativo demais. O teu trabalho te deixou muito cansado. Às vezes você chega em casa já pronto para deitar e capotar. Bom galera, essa questão é uma questão que tem matado o crente demais, tem matado o cristão demais. O comodismo trouxe pra gente nos dias de hoje. Limitou nossa saúde, limitou nossa autoestima, limitou o nosso tempo. Nós só queremos ficar parados no mesmo lugar. E isso também tem trago a obesidade dentro da igreja, porque hoje a gente só vê muito crente gordo, parado, sem objetivo. Você não tem objetivo de chegar a lugar nenhum, você fica parado no tempo, você não tem objetivo de crescer espiritualmente e nem profissionalmente, porque você só quer saber de ficar deitado, seu trabalho é só aquilo, você não pensa mais em crescer. Estudar, você não consegue mais estudar. É uma preguiça que não é nossa. É preciso tomar uma atitude. Bom galera, hoje percepção melhor sobre o assunto, quero trazer para vocês também um livro que eu li, que abriu mais a minha visão. E esse livro não traz muito para a área da saúde e do esporte, mas vamos dizer saúde, mas saúde espiritual. Esse livro ele aborda muito o lado da saúde espiritual por conta do comodismo. Este livro é Diga Não ao Comodismo e Volte para a Corrida. Carrots, né? Que retrata muito a questão do evangélico parado, deixando o comodismo o dominar. Ele vai começar a contar a sua história. Esse livro aqui é muito interessante, galera. Se eu vou falar para vocês, ele tem 16 páginas. E para dizer para vocês, praticamente foi o melhor livro cristão que eu já li na minha vida. Por quê? Não é aquele livro que vai ficar contando conversa fiada, ele vai abrir o teu olho para o contemporâneo de hoje. Por ser um livro antigo, ele não vai ter as retratações do comodismo de hoje. Mas o comodismo de antigamente é parecido com o de hoje. Só que o de hoje tem a gente acrescentou a internet, entre outros. O dele vai acrescentar mais com a visão mais da televisão. Ele vai retratar a vida dele, o que houve na vida dele, a experiência de ele com Deus. Uma pessoa que tinha dinheiro, que podia ter tudo o que quisesse, né? Não tudo, mas como ele falou em parte do livro, ele comprou um avião para ele viajar, fazer os seus passeios, né, com mais conforto, comprou uma cadeira de massagem. E aí no final do dia, de um belo cansativo dia de trabalho, ele sentava na sua poltrona e colocava lá para fazer massagem, ele, a esposa dele, e só acordava no outro dia para trabalhar de novo. E ele começou também a reduzir o tempo de trabalho dele. Ou seja, ele estava tão preguiçoso que ele não queria mais trabalhar. Ele queria gastar mais tempo descansando. E ele foi um crente um tempo, né? Ou seja, ele ainda era crente. Só que ele já foi, tipo assim, ele bota a visão que um dia ele foi um crente fervoroso
E agora ele não é mais um crente que buscou muito, aquele crente que se esforçou muito. Então ele vai começar a dizer algumas limitações que o corpo dele trouxe para ele, algumas limitações como a voz dele já não era mais a mesma, ele era um pregador, então ele já não podia mais pregar porque a voz dele não era a mesma, e não tinha mais aquele corpo de ficar em pé muito tempo no culto, ou seja, às vezes ele acabava uma pregação e saía correndo para o gabinete pastoral, sentava lá para descansar, porque ele já não podia mais, já não tinha mais corpo para ficar ali em pé. A preguiça tomou conta, o comodismo acabou um pouco com a saúde dele, ele perdeu muito tempo vendo televisão, sentava no sofá vendo televisão, e também vai falar de um esporte que ele começou a aderir, que era o golfe, né? E ele nesse processo de esporte, ele começou a dar 7 dias da semana, ou 6, começando de 3 a 4, 5, 6, 7 dias da semana, ele começou aumentando aos poucos para ele começar a praticar o esporte, ou seja, o esporte começou a ficar na frente de tudo na vida dele. E Deus começou a ficar em último lugar. Ou seja, ele dava lugar mais ao prazer e Deus ficava nem em segundo, ficava lá em 10º lugar. Então, galera, ele também falava sobre que ele tinha um tempo que ele determinava para Deus. Então todo dia ele ainda lia um pouco da Bíblia. Ele lia um pouquinho, um capítulo ou um pouco mais de um capítulo por dia. Essa relação de ele com Deus, pelo tempo, havia se perdido. E quando eu comecei a ler esse livro, né, para quem lê Bíblia, vai tratar com o texto de Apocalipse, onde ele vai dizer as cartas que João escreveu. E 2 cartas que a gente começa a imaginar quando a gente está lendo esse livro é a carta de Éfeso e a carta de Laodiceia. Né? A carta de Éfeso a gente começa a pensar no que ele fazia pelo primeiro amor. Quando ele tinha o primeiro amor, ele fala que ele foi do exército. Naquela época ele tinha o primeiro amor, então tudo ele negava, tudo era Deus em primeiro lugar. Só que chegou um momento que o primeiro amor se esfriou. A gente então se retrata com essa carta. E depois a gente também se retrata com a carta de Laodiceia, que ele começa a dizer que ele larga de ser um crente quente e começa a ir para um crente frio. E no meio do caminho você sabe que ele fica morno. A igreja de Laodiceia era isso. Ela era uma igreja morna. E hoje em dia, esse livro aqui é o ideal para que a gente possa analisar como a igreja tem sido fraca hoje, tem sido uma igreja morna. Então, galera, também interessante no livro é que o Merlin vai falar sobre algo que às vezes muito cristão ele não tem dado muita atenção, é sobre o silêncio. Ele fala que às vezes ele estava no carro e tinha sempre a rádio que ele ouvia e as músicas que ele ouvia. E um dia Deus perguntou para ele o que ele estava fazendo, né? E ele vai falar assim, poxa, eu estou ouvindo o rádio, estou ouvindo o noticiário, Deus, eu quero saber mais do que tem acontecido no dia a dia. E Deus às vezes pede para ele ter o silêncio. E quando ele desliga o som, ele entra no silêncio, é a hora que Deus começa a palestrar com ele, porque a mente dele começa a raciocinar o que Deus está falando com ele. Então isso que ele retrata no livro é o diálogo de ele e Deus. Deus começa, interessante, ele falar que Deus, certo dia, despertou ele diante dessa atitude. Então toda hora que ele estava fazendo algo que ele achava que era certo para ele, né, por estar velho, por estar cansado, ele fala assim, poxa, eu estou velho já. Ele queria que usar aquela mensagem do Paulo, combati o bom combate, né, guardei a minha fé, terminei a carreira e guardei a fé. Mas ele diz muito claro no livro que para os crentes não existe o tempo final da carreira. Ou seja, a sua carreira só vai acabar na sua morte. Toma uma atitude. E ele vai falar que, tipo assim, ele levantou da sua cama e começou a ler a Bíblia para falar sobre oração. Deus despertou ele sobre a oração. E ele viu que Deus às vezes ia para um lugar deserto para orar. Então ele falou, então vou lá para um lugar deserto orar. E ele vai para um lugar deserto e começa ali a orar. Só que ele percebe que o cansaço, sei lá, o corpo dele começa a dizer, vai embora para casa. Ele começa a tentar vencer as limitações do corpo, só que não aguenta. Então chega uma hora que ele volta para casa. Só que naquele mesmo dia, Deus vai despertar algo nele, Deus vai acender uma chama novamente no coração dele. Então é isso, galera, que eu acho que os cristãos de hoje estão precisando. Então, tipo assim, no livro a gente tenta entender, a gente acaba aprendendo que ser cristão não é somente pregar na igreja, não é somente viver dentro daquele templo. Nós temos que entender também e ter atenção sobre o evangelismo, pregar a mensagem de Deus fora. Então ele fala no livro que tudo que a gente faz na nossa vida tem que ser para a glória de Deus, ou seja, tudo tem que ter Deus no meio. Então ele começou a falar onde ele ia, quando ele foi comprar um carro, ele começou a colocar Deus na situação.
Então ele fala sobre uma experiência que ele teve evangelizando o vendedor de carro, que acabou aceitando Jesus, e entre outros. E ele começa a falar que algumas pessoas da época, amigos dele, ele começou a falar essas mensagens e começaram a ter atitudes evangelísticas. Como uma pergunta que ele fez para uma neta dele, criança, se ela achava se ela ia para o céu ou não. E é uma pergunta hoje que muita gente hoje não faz, mas coloca muito crente pensando. Você vai fazer essa pergunta para alguém, ela vai ficar pensando e não vai responder de primeira. Só se ela tiver com vergonha e achar que tem que se esconder diante de você e falar, eu vou para o céu. Mas acredito que muitas pessoas vão começar a pensar bem antes de responder, porque tem muito crente que ainda não tem essa certeza. E outra parte interessante também é a questão da... eu até marquei a página 38, ele vai falar sobre... A gente analisar, fazer uma comparação de um namoro. Presta atenção. Assim, às vezes você chega perto de uma moça e fala assim, vamos namorar? Vamos. Eu vou namorar a segunda e quarta. Ok? Pra você, tudo bem. E ela pergunta pra você, e os outros dias? Ele fala, os outros dias eu vou procurar outra mulher, uma prostituta, pra mim me satisfazer os outros dias, que eu não tô com você. Aí você para e imagina. E tipo assim, essa é a verdadeira análise que a gente tem que ter com a nossa vida cristã hoje. Comece a imaginar, para pra pensar. Você às vezes serve a Deus, tem que crer em igreja que é 2 cultos por semana. Aí você vai lá, compra o seu compromisso na segunda ou na quarta, vamos dizer assim, e no domingo, às vezes 3. E nos outros dias, o que você faz? Você não está nem aí para Deus. Então o livro é importante, ele frisa que você tem que pensar em Deus praticamente 24 horas por dia. Tudo para a glória de Deus. Eu quero te fazer essa pergunta. Será que você mesmo tem sido um crente não acomodado, não esteja preso no acomodismo? Será que você realmente tem cumprido com suas obrigações como evangélico? Será, igreja? Bom, galera, compre o livro, leia esse livro, faça uma oração hoje, conversa com Deus. O livro vai te dar umas dicas de como, aleluia, começar a sair do comodismo, vai te dar algumas perguntas a fazer a si mesmo. Galera, evangeliza, faz evangelismo, compra esse livro, dê de presente para alguém, para um crente, para que ele abra sua visão espiritual e comece a entender o que realmente Deus quer fazer. Te agrada. Se inscreve no canal, dá a sua curtida, comenta o que você achou, fala o que você tem achado do comodismo, fala se você já leu esse livro. Vamos lá, tamo junto. Vamos correr atrás sobre um cristão contemporâneo melhor. Amém, igreja? Vamos junto. E se possível, ler também Apocalipse, no capítulo 2, que vai falar sobre as igrejas e as 7 igrejas. E 7 igrejas são parecidas com as igrejas de hoje. Valeu, tamo junto. É isso aí. Bora pra próxima. Galera, tchau, tchau.